A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, pela graça de Deus, me encontro mais uma vez aqui para que possamos juntos meditar na palavra do Senhor, nosso Deus. Gostaria de avisar a vocês que estão nos assistindo, eu tenho várias mensagens aí no YouTube. Você pode pesquisar aí, tem mensagem com vários temas e você pode assistir para a sua edificação espiritual. Não se esqueça de deixar aí o seu like e deixar também o seu comentário, porque você vai nos ajudar através do seu like e do seu comentário a permanecer aqui com este canal, pregando a palavra de Deus. O título deste canal é o Genuíno Evangelho, porque estamos aqui para pregar a palavra de Deus assim como ela é, sem mistura, sem rodeio, né? Sem acrescentar, sem tirar, mas pregar tudo o que está na palavra do Senhor. Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela é perfeita, infalível, ela não falha, ela não passa. O apóstolo São Pedro escreveu na sua primeira carta que seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então estamos aqui para pregar esta palavra que é o genuíno evangelho, como o apóstolo São Paulo disse lá na carta aos Romanos, no capítulo 1 e versículo 16. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E em aos Romanos, no capítulo de número 10 e no versículo 17, está escrito que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então estamos aqui para pregarmos a palavra do Senhor, nosso Deus. E o meu desejo é que Deus fale ao teu coração através da palavra do Senhor, nosso Deus. Eu vos convido a conhecer o blog do meu irmão em Cristo, Geraldo Barbosa. O título do seu blog é Pregando a Verdade. Faça uma pesquisa aí no Google e você vai encontrar o blog do meu irmão em Cristo, Geraldo Barbosa. Neste momento eu vou cantar um hino, irmãos, antes de ler aqui a palavra de Deus para a gente meditar. Eu vou cantar um hino para a glória de Deus. Eu não sou cantor, mas eu gosto de louvar ao nome do Senhor, como muitas pessoas gostam de louvar o nome do Senhor, e tem vários vídeos delas, né, espalhados aí no YouTube, para que todos possam assistir. Eu vou cantar o hino de autoria da Cecília de Souza, o hino intitulado Desapareceu um Povo. Vamos ouvir e assistir para a glória de Deus. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde e aqui muito sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão?
Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está o dirigente dessa igreja? E os obreiros daqui onde estão? As mensagens que pregavam, muitos tristes se alegravam, eles também foram embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude dessa igreja e as irmãs do círculo de oração, que a Deus sempre oravam, e as crianças que cantavam, elas também foram morar em Sião? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Depois desse grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Amém, graças a Deus. Acabei de cantar aí, irmãos, este hino para a glória de Deus e para o nosso enlevo espiritual. É um hino de autoria da Cecília de Souza, né? Um hino bastante antigo. Eu tenho preferência pelos hinos antigos, porque a letra e a melodia tem base bíblica, né? De acordo com a palavra de Deus. Hoje, infelizmente, né, muitos hinos, não são todos, mas a maioria dos hinos atuais, o homem está mais no foco, fala mais do homem, são hinos mais românticos do que às vezes hino espiritual para louvar o nome de Deus, né? Deus não está no centro, Jesus não está no centro de muitos hinos do tempo atual. E os hinos antigos, eles são bem melhores, né? É claro que não são todos também. Tem alguns que, às vezes, fala coisa com coisa, né? E não tem sentido,
Porque o hino, nós temos que prestar bastante atenção, porque o hino é uma mensagem. Não é uma mensagem assim falada, mas é uma mensagem cantada, né? Então são mensagens, através do hino, Deus fala ao nosso coração. Eu acabei de cantar este hino aí, como eu já disse, não sou cantor, canto porque gosto de louvar o nome do Senhor, né, e sempre eu canto, né, para louvar o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus porque eu nasci num lar evangélico, né, e já tenho 40 anos de pastorado. E glorifico a Deus porque Deus até aqui tem estado comigo. Toda a minha família, graças a Deus, são evangélicos, todos, né? E também meus tios, minhas tias, minhas primas, né? Nós somos uma quantidade grande de pessoas evangélicas que glorificam o nome do Senhor e que servem a Deus. Eu agradeço por isso, porque tudo começou com a minha avó. A minha avó já tem mais de 60 anos e ela dorme no Senhor, mas ela foi uma dos primeiros membros da Assembleia de Deus de Belém, aqui na minha cidade. Então eu glorifico a Deus, porque Deus fez uma grande obra na nossa vida através da minha avó. Neste momento eu convido a todos para lermos a palavra do Senhor nosso Deus. Primeira Epístola Universal do Apóstolo São João, capítulo de número 3 e o versículo de número 8. Se você tem aí ao seu alcance a palavra de Deus, se você pode abrir neste momento, abra aí na Primeira Epístola Universal do Apóstolo São João, capítulo de número 3, no versículo de número 8. Nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém. Graças a Deus, né? Uma palavra maravilhosa e importante. Nós sabemos que na realidade, né, Satanás, ele peca desde o princípio, o diabo é a mesma coisa, né? Peca desde o princípio. Foi o primeiro a pecar, pecou lá no céu. A soberba entrou no coração dele, ele quis ser maior do que Deus lá, quis realizar, fazer o seu trono acima das estrelas, ou seja, acima dos anjos, né, para ficar ali e ser mais importante do que o próprio Deus. Então, através deste pecado, né, que Lúcifer cometeu, houve uma batalha ali no céu, né? Miguel e os seus anjos batalharam contra Lúcifer e também os anjos que acompanharam a ele, que estava do lado dele, né? E houve aquela batalha e Lúcifer foi expulso dali. E depois ele aparece pela primeira vez ali no Jardim do Éden para tentar Adão e Eva e fazer com que eles pecassem. Então, o que o apóstolo São João está dizendo aqui é que ele peca desde o princípio. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como eu acabei de falar, e volto a repetir, o pecado teve origem no diabo.
Jesus declarou que ele peca desde o princípio e que vive na prática do pecado. Ele é diabo, né? E peca desde o princípio. E também Jesus disse que quem vive na prática do pecado é do diabo. O próprio Senhor Jesus, ali no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 8, ele disse àquelas pessoas que estavam ali, judeus, fariseus, que não creram nele, que eles começaram a dizer o seguinte para Jesus: nós temos por pai a Abraão, nós somos filhos de Abraão. Então Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Vocês são filhos do diabo. Ele é homicida, ele peca desde o princípio, nunca se firmou na verdade. Então Jesus deixou claro nesta passagem que quem peca, quem vive na prática do pecado, porque pecar, todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. Mas existe uma diferença da pessoa ser pecador ou viver na prática do pecado. Pecar de livre e espontânea vontade, pecar porque quer, para aqueles que pecam por falhas. Não quer cometer uma falha, mas acaba cometendo. Então existe uma diferença. Então o próprio Jesus, deixou bem claro que quem vive na prática do pecado é do diabo. Jesus veio para desconstruir, demolir, desfazer as obras do diabo. Jesus é o demolidor das obras das trevas. Onde há construção das obras das trevas, ele chega e desfaz. Graças a Deus por isso. O apóstolo João declarou que um dos motivos pelo qual Jesus se manifestou foi para desfazer as obras do diabo. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele veio para salvar a humanidade. Mas para salvar a humanidade do quê? Justamente do pecado. Jesus levou sobre ele os nossos pecados, tudo aquilo que estava sobre nós, que estava nos condenando e nos separando de Deus, porque por causa do pecado o homem vive separado de Deus. O profeta Isaías falou sobre isso, lá no capítulo 59, e versículo de número 2. Ele diz assim: as vossas iniquidades, ou os vossos pecados, encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. E separa nós de Deus, né? O pecado faz uma divisão. Então, por causa do pecado, nós nos separamos de Deus. Todos os seres humanos estão separados de Deus por causa do pecado. Todos aqueles que estão vivendo na prática do pecado. Porque aos Romanos, no capítulo 3, e no versículo de número 23, o apóstolo São Paulo diz que todos, não tem exceção, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, em outras palavras, todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Então Jesus veio a este mundo com a finalidade principal de salvar. Está lá em Mateus capítulo 1, é quando o anjo diz que o nome de Jesus seria Jesus, porque ele salvaria o povo do pecado deles. Porque se eu usar aqui a expressão, irmãos, a expressão da Revista e Corrigida João Ferreira de Almeida, fala assim:
que Jesus Cristo veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Então parece que dá um pouco de entendimento que Jesus veio para salvar ele do próprio pecado dele, né? Então, quando a gente menciona isso de uma outra forma, né, fica mais claro porque Jesus se manifestou e ele veio para salvar o pecado de quem? Então, ele veio para salvar a cada um de nós, não os pecados, mas veio para nos salvar dos pecados, né? Jesus Cristo se manifestou porque o nome Jesus significa Deus Salvador. O Deus salva, né? Deus salva. O Senhor salva. Tanto faz, né? Então, o inimigo de Jesus, que é Satanás, ele é especialista em construir obras perversas das trevas. Ele é identificado como o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Isso está em João 10:10, né? Às vezes, quando a gente lê o contexto ali, parece que o texto está falando mais de falsos profetas, né? Pessoas que não eram pastor, são mercenários. A gente vê ali, se você ler o contexto, a gente vai perceber, né, que na realidade parece que o texto está falando isso. Mas essa expressão que eu estou usando aqui, todo o povo de Deus, né, usa desde há muito tempo. E Jesus veio para libertar, salvar e dar vida. E onde há trevas, Jesus vem com a luz. E Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Então Jesus disse: aquele que não é pastor, que é mercenário, quando ele vê o lobo vir, né, para destruir as ovelhas, ele corre, ele foge, deixa as ovelhas sozinhas e vai embora, né? Aí ele disse em João 10:10, o, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, em Jesus Cristo, nós podemos encontrar a solução para que nós possamos vencer o poder, para vencermos o inimigo de nossas almas. Onde há mentira, Jesus vem com a verdade. Onde há morte, Jesus vem e traz a vida. Onde há ódio, Jesus vem e traz amor. Onde há opressão e escravidão, Jesus vem e traz libertação e salvação para todos. Porque para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. É o que disse o apóstolo São João, ali no capítulo de número 3 e no versículo 8, onde nós lemos. Satanás ele veio para roubar a alma do homem, roubar a paz e a harmonia e trazer desordem. E nós vemos o trabalhar do inimigo, do diabo, em toda a face da terra, né? Desde o princípio lá, fez Adão e Eva pecar, depois Caim matar o seu próprio irmão Abel, né? Foi ali o primeiro homicídio. E dali para cá, irmãos, as coisas virou bagunça, né? Porque o inimigo está aí trabalhando. Ele não cansa, ele não para. Ele é espírito. Ele não é um ser humano. Ele não cansa. Ele está lutando, está batalhando. O apóstolo São Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 5, e no versículo de número 8, se não me falha a memória, está escrito lá que Satanás ele está ao nosso derredor. Lá ele disse: vigiai
e sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele está aí, ele está solto, ele não está preso, como algumas pessoas dizem, algumas crenças dizem que Satanás está preso. Não, não está preso, não. Ele vai ser preso no milênio. Isso a palavra de Deus nos deixa claro lá em Apocalipse, capítulo de número 20. Ele vai ser preso, mas hoje ele está solto, está batalhando aí. E outra coisa, muitos dizem que Satanás, o diabo, não entra na igreja. Irmãos, isso é uma coisa, uma expressão equivocada, sabe por quê? A Bíblia diz que quando os anjos foram adorar a Deus, Satanás ele teve a ousadia de entrar no meio dos anjos para ir também no meio dos anjos como se fosse adorar a Deus, mas ele foi lá para acusar Jó, né, e para fazer com que Jó pecasse. Portanto, quando Deus perguntou para ele de onde ele vinha, ele falou que vinha da terra. Deus falou a respeito de Jó e ele falou também a respeito de Jó e, com a permissão de Deus, ele fez o que fez com Jó, né? Então, Satanás, ele entra na igreja. Ele entra na igreja. E muitas vezes, em muitas denominações, ele entra e fica ali. Passa desapercebido. Ninguém nem nota que ele está ali, né? Porque muitas vezes ele não se manifesta ali. E às vezes o trabalho também é um trabalho que muitas das vezes não provoca o inimigo, né? É um trabalho feito de acordo com a própria vontade do diabo. Então o diabo, ele não vai ficar furioso naquele lugar, não vai se manifestar e vai passar como se ele não tivesse entrado ali. Mas ele entra. Ele entra. Eu tenho experiência disso. Entendeu? É como eu já disse, irmãos, eu tenho 40 anos de pastorado, né? Comecei a minha vida ministerial com 17 anos de idade e toda a vida eu sou pentecostal, faço um trabalho, né? Faço um trabalho desta forma, lutando contra as obras do inimigo, né? E muitas vezes expulsei demônio. Dentro de muitas igrejas você pode ver que tem pessoas que caem endemoniadas ali. Agora, a pessoa caiu endemoniada por quê? Porque o demônio está ali, o demônio está nela, o diabo está nela. Demônios são os anjos que acompanharam Lúcifer, né? Eles se transformaram em demônio e Lúcifer em diabo e Satanás. Então, como nós já falamos, Satanás ele vem para destruir e devorar as vidas. Um dos seus nomes que aparece no livro de Apocalipse é Apolion, que significa destruidor. Está lá em Apocalipse, capítulo de número 9 e no versículo de número 11. Satanás é especialista em escravizar as vidas no pecado e levá-las ao fundo do poço. Tem muitas pessoas, infelizmente, né, que estão sofrendo das garras do inimigo. Nas garras de Satanás, né, infelizmente. Mas graças a Deus que Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Satanás, ele é um opressor. Um opressor quanto mais. Ele oprime, perturba e domina a mente das pessoas que estão desprovidas da graça de Deus. Satanás, ele usurpa, ele é usurpador. Ele quer
reivindicar para si aquilo que não lhe pertence. A sua pretensão sempre foi querer tomar o lugar de Deus. Já falamos sobre isso no princípio. Jesus veio para desconstruir as obras de Satanás e levantar o homem caído. O diabo rouba e traz desordem. Jesus restitui e traz paz. O diabo destrói e mata as vidas. Jesus restaura e dá vida. O diabo oprime e escraviza. Jesus liberta e promove alegria. Eu estou mostrando aqui a diferença entre Jesus e o diabo. O diabo quer usurpar o poder para si. Jesus é o Todo-Poderoso e dono de tudo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para fazer o contrário. Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Essa vida em abundância aqui, irmãos, não é vida cheia de dinheiro, não. É vida em plenitude. Vida que jamais terá fim. Porque em Cristo nós temos vida eterna, e uma vida eterna com Deus no céu. Todos aqueles que já aceitaram a Jesus Cristo como Salvador e estão vivendo na obediência da palavra de Deus, estão vivendo na obediência a Deus, a Cristo, a sua palavra, e vai permanecer assim até o final, ele vai ter uma vida eterna com Deus. Então Jesus, ele veio para nos dar vida. E vida eterna. Aqui está escrito vida em abundância, que significa vida em plenitude, vida eterna, vida que não se acaba. Enquanto que aquelas pessoas, aqueles que não aceitaram a Jesus, nem vão aceitar e vão morrer no pecado, infelizmente, estará em um sofrimento, vai ficar num sofrimento eterno no lago do fogo. Primeiro, aqueles que morrem sem Jesus vão para o inferno intermediário. Depois do dia da ressurreição dos ímpios, que vai ser depois do milênio, eles vão ressuscitar, os ímpios vão ressuscitar, o inferno terá que dar os que estão ali, os ímpios que estão ali. Como eu já falei, o inferno intermediário. Esse inferno, ele terá que dar os seus mortos que neles estão. As pessoas vão sair dali, os ímpios vão sair dali, vão ressuscitar com um corpo corruptível do mesmo jeito que ele vivia antes aqui na terra. Vai ressuscitar com um corpo corrupto e vai comparecer diante do trono branco para ser julgado e receber o seu castigo segundo os seus pecados. Porque da mesma forma que os salvos que morreram em Cristo vão ressuscitar e vão comparecer no tribunal de Cristo, vão para o tribunal de Cristo para ser galardoados segundo as suas obras, também os ímpios vão ser julgados no juízo do trono branco e receber os seus castigos segundo as suas obras. Portanto, no inferno haverá diferença, né, de sofrimento ali. Uns vão sofrer com mais rigor, outros com menos rigor, mas todos que vão estar ali no Lago do Fogo vão sofrer eternamente, como os salvos que vão estar no céu, estarão ali no céu para sempre também, eternamente.
quem está no céu não vai sair, e quem estiver também no lago do fogo não vai sair, vai ficar sofrendo ali. A diferença que eu estou mostrando aqui é que uns vai sofrer mais, não mais tempo, mas com menos rigor, um sofrimento mais intenso, mais rígido, enquanto que outros vão ter um sofrimento menos, porque vai depender do tipo de pecado que ele cometeu aqui. Mas nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor, porque hoje, no tempo presente, há solução para todas as pessoas que estão vivendo na prática do pecado. Jesus Cristo, ele veio para desfazer as obras do diabo, ele veio para salvar, ele veio para libertar, ele veio para transformar, ele veio para trazer paz e nos levar para o céu. Então, você que às vezes está me assistindo, você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, faça isto. O mais rápido possível, entrega a tua vida para Jesus. Talvez você vá me dizer, pastor, mas eu já tenho uma religião. Eu creio em Jesus. Mas a Bíblia nos deixa bem claro, Tiago escreveu, que crer em Jesus não é o suficiente. Crer em Deus não é suficiente para a salvação, porque crer em Jesus, até o diabo crê. O diabo crê no céu, o diabo crê no inferno, porque o inferno não foi criado para o ser humano, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Foi o próprio Jesus que falou isso. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, mas infelizmente todos aqueles que permanecerem na prática do pecado até o final da sua vida, infelizmente, vai para lá. O próprio Jesus disse, né? O próprio Senhor Jesus, ele disse, ide, ele está falando isso para quem? Para os ímpios. Para os ímpios. Ele está mostrando bem claro que esta palavra será dirigida aos ímpios que permanecerem na impiedade até o final da sua vida. Ide para o fogo eterno. Isso é o lago do fogo. Ide para o fogo eterno, que foi preparado, presta bem atenção, para o diabo e os seus anjos. Mas, infelizmente, como eu já disse, todos aqueles que estão na prática do pecado e vão permanecer na prática do pecado até o final da sua vida e vai morrer desse jeito, infelizmente, terá que ir para onde Satanás vai também. É porque quem manda no inferno, irmãos, tanto o inferno agora, intermediário, e o inferno eterno, que é o lago do fogo, quem manda lá não é Satanás, não é o diabo. Jesus diz que ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele tem. Quem manda lá é Deus. Deus é quem manda lá. Satanás vai ser castigado também lá. O diabo também vai ser castigado lá no lago do fogo. Ele não vai ficar ali castigando as pessoas, não. Ele vai ser castigado. Ele vai ser castigado. O castigo é para o diabo, que é Satanás, e também para todos os ímpios que morrerem na sua impiedade. Vão para lá. Infelizmente, vão para lá. Veja o que diz Salmos, capítulo 9, versículo 17. Diz assim, os ímpios, presta bem atenção, você pode conferir aí na sua Bíblia. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Dependendo da versão, está escrito, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, infelizmente, vão para lá. Mas hoje você tem a escolha. Hoje você pode escolher a não ir para lá. Hoje você pode escolher a vida eterna.
Hoje você pode escolher a salvação. Hoje você pode escolher o céu para você passar a sua eternidade. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, me parece que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, e versículo de número 2, ou na primeira. Você vê aí na sua Bíblia. Vai estar ou na primeira, ou então na segunda. Capítulo 6, e versículo 2. Está escrito assim, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia aceitável. Mais ou menos isso. Você vai ver que hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia aceitável. Amanhã poderá ser tarde demais, né? Então aproveita esta oportunidade hoje para que você possa entregar a tua vida para Jesus. Porque esta vida terrena aqui, irmãos, esta vida física, ela não é eterna. Esta vida física aqui, ela tem fim. Você vê que todos os dias morrem pessoas. Todos os dias. Todos os dias estão morrendo. Agora a gente pergunta, para onde estas pessoas que estão morrendo estão indo? É claro que muitos vão dizer, ó, para o cemitério. É claro, o seu corpo físico vai para o cemitério. Mas e a alma e o espírito, que são imateriais, não são apalpáveis, não pode ser visto? Para onde vai ou para onde foram a alma e o espírito dessas pessoas que partiram para a eternidade na prática do pecado? Então nós precisamos pensar bem isso. O ser humano é composto de espírito, alma e corpo. Não é apenas corpo, mas é composto de espírito, alma e corpo. A primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, e no versículo 23, ele fala sobre isso, que todo o nosso espírito, alma e corpo devem ser conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o homem, ele é composto de uma tricotomia, ele é triquitomo, né? Então, nós somos compostos de espírito, alma e corpo. Então, nós temos que parar e pensar. Onde nós vamos passar a eternidade? A vida não termina aqui com a morte. Termina a vida física. Mas a gente continua existindo na eternidade. Sem Deus ou com Deus. A gente continua existindo lá. Então é importante que cada um tome a sua decisão enquanto está com vida aqui. É como eu já disse, às vezes alguém pode dizer o seguinte, pastor, mas eu já tenho religião. Eu sei que quase todas as pessoas da face da terra possuem uma religião. Mas, irmãos, nós podemos observar que a maioria das pessoas que possuem uma religião, elas estão na prática do pecado. Estão roubando, matando, prostituindo, adulterando, estão nos vícios, estão enganando. E tem uma religião. Tem uma religião. Se você chegar e perguntar para a pessoa vai dizer, eu sou da religião tal. Então, o que essas pessoas estão precisando? De uma mudança, de uma transformação, de um novo nascimento. E em Jesus Cristo elas podem nascer de novo. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E as obras do diabo é justamente fazer com que as pessoas pequem. Esta é a função dele. Ele foi o primeiro a pecar e faz com que as pessoas pequem e fiquem separados de Deus. Mas Jesus Cristo veio para reconciliar o homem com Deus. Lá na carta aos Romanos, no capítulo 5,
O apóstolo São Paulo diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a paz que nós vamos ter com Deus é através de Jesus. É Jesus que reconcilia o homem com Deus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador, não há outra mediadora. Ele é o nosso intercessor. O Espírito Santo, ele intercede por nós, diz a própria palavra de Deus em João 8, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então não existe isso, de existir um intermediário e um intercessor. Não existe isso não, irmãos. Isso existia no tempo do Velho Testamento. No tempo do Velho Testamento, o sacerdote, ele intercedia, ele entrava no lugar santo dos santos para orar, para interceder a Deus por si mesmo, pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Hoje nós temos comunicação, nós podemos nos comunicar com Deus diretamente. Preste atenção o que diz a oração do Pai Nosso. O que Jesus ensinou ali na oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu. Está falando com quem? Está falando com Pedro, Paulo, João, Maria? Não. Está falando para a gente conversar diretamente com Deus. Pai Nosso que está no céu. Hoje nós temos acesso direto ao céu. O véu do templo se rasgou. Então você pode falar com Deus diretamente. Você não precisa de um intermediário, de um intercessor por você. Não. É claro que a gente, nas nossas orações, intercede pelas pessoas, uns pelos outros. Mas você pode falar diretamente com Deus. Porque é nosso dever orar uns pelos outros. É nosso dever, nós temos que orar uns pelos outros. Mas a pessoa mesma pode orar também e falar com Deus. Hoje não precisa da pessoa estar pedindo pastor, sumo sacerdote, sacerdote para poder fazer esse tipo de trabalho. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele intercede por nós diante de Deus. É ele quem intercede. Então, pare e pense. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, não está vivendo de acordo com a palavra, não abandonou os vícios, não abandonou o pecado, todo tipo de pecado, você precisa de um novo nascimento, você precisa de Jesus, você precisa entregar a tua vida para Ele, aceitando a Ele na tua vida como o teu Senhor e o teu Salvador. Aceitar a Jesus é deixar que Ele domine a tua vida, é deixar que Ele dirige os teus passos, é deixar que Ele dirige o teu ser, é deixar que Ele faça uma obra completa na tua vida e que a tua vida seja guiada por Jesus. Então faça isto ainda hoje, em nome de Jesus, que Deus te abençoará. Eu te agradeço pela sua atenção e que você possa compartilhar esta mensagem com mais pessoas, com seus amigos, para que elas possam também tomar conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. Não deixa de deixar aí o seu like, viu? Não se esqueça de deixar aí o seu like. Não deixa de deixar também o seu comentário aí abaixo. E, como já disse, compartilha com seus amigos, para que eles possam também chegar ao conhecimento da palavra. Isso para você não vai custar nada. Para você curtir, para você comentar, para você compartilhar, não vai te custar nada. E vai nos ajudar a manter o canal aqui. Tá bom? Para nós vai ser bom porque nós vamos permanecer aqui, né, nesse canal, pregando a palavra do Senhor nosso Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor Jesus e até na próxima, se Deus quiser.
Amém.